Hoje, então, a gente começa com a radiologia odontológica. Vocês estão vendo que são bem curtinhos os assuntos, né? Não tem muito... Então, eu estou colocando só o básico mesmo, tá? Para a gente não enrolar muito. Então, a história da radiologia odontológica. 14 dias após a descoberta do raio-x, foi realizada, então, a primeira radiografia intrabucal. Tá? E foi colocado... Boa noite. Oi? Tá Boa noite, desculpa a atraso. Boa noite. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Então, o doutor Otto, ele colocou uma placa que consistia à base de vidro, tá? Envolveu ela em um papel preto e introduziu dentro da própria boca. E se submeteu a uma exposição de raio-x de 25 minutos, tá? Então, o primeiro raio-x de intrabucal durou 25 minutos. Depois foi a evolução dos filmes odontológicos foi acontecendo, tá? Em 95, então, foi a primeira. Em 96, 1896, já foi apresentado uma nova emulsão dupla, que era 2 vezes mais rápida que o formato anterior na qualidade de filme radiológico. 1925. Opa, eu passei aqui. É que eu estou aceitando o povo aqui, que está entrando agora. Deixa eu ver, acho que agora encerrou. E acabei clicando sem querer. Desculpa, gente. Então, em 1986, utilizava o filme radiográfico em rolo, tá? Em volta de um papel preto. Em 1913, a Kodak fez o primeiro filme de raio-x, tá? Ele era emulsionado em uma face apenas, à base de nitrato de celulose. Em 1919, introduziu-se a folha de chumbo para reduzir a radiação secundária e também outras características, envelope mais fácil de ser aberto e cantos arredondados para não machucar o paciente, né? Para ter mais conforto. 1924, após a base de nitrato de celulose sofrer combustão espontânea, foi introduzido a base de segurança, o acetato de celulose. Em 1960, foi substituído pela base de poliéster. 1925, foi criada, então, a emulsão dupla, que era 2 vezes mais rápida que as anteriores. 1941, a Ultrasped criou um filme 2 vezes mais rápido que o da Radiatize. Então, era uma concorrência grande entre as empresas para ver quem produzia o filme melhor e mais rápido. 1981, a necessidade de utilizar, então, a metade do MAS, porém a imagem não apresentava uma boa nitidez. Então, foi diminuído o MAS, mas não teve muito resultado bom. Em 1985, foi criado novamente, utilizando a metade do MAS, e apresentava a qualidade de imagem similar, deu uma melhorada. Em 2000, o filme Intense necessitava apenas 80% da dose, tá? E apresentava uma qualidade boa. Então, atualmente, existem várias marcas, tá? A concorrência continua, é grande.
E os filmes, eles têm agora um formato, todos eles praticamente arredondados, com a proteção, fácil de manusear, tá? Pena que eu não tenho nenhum filme para mostrar para vocês, radiológico. Então, o exame radiográfico assume uma importância muito grande no diagnóstico, tá? Pois possibilita o profissional evidenciar uma quantidade de informações que, em conjunto com o exame clínico, ajudam o processo conclusivo do diagnóstico. Torna-se imperioso que exista, pelos profissionais que executam tomadas radiográficas, cuidados técnicos na tomada das radiografias, principalmente no armazenamento dos filmes e no processo destes exames, na revelação, tá? Que é tudo manual. Pois a falha ocorrida na execução dessas fases pode dificultar a interpretação, levando a conclusões errôneas, provocando exposições desnecessárias aos pacientes e aumentando a necessidade de repetições, devido ao exame radiográfico não possuir imagens em condições de diagnóstico. Então, isso aqui é em qualquer área, tá? Se o técnico for realizar o exame, ele tem que saber o que ele está fazendo, qual a técnica ele vai utilizar, qual o processo de revelação, tá? Para não precisar repetir o exame. Lembrando, então, um lembrete, todos os aparelhos de raio-x, não só da odontológica, aparelhos de raio-x não emitem radiação quando desligados, tá? Eles só vão emitir radiação quando a fonte estiver conectada a uma alimentação elétrica e em posição de operação. Então, o aparelho precisa estar ligado e a gente precisa ter ligado o botão do preparo para daí disparar o raio, senão ele não emite radiação, tá? Tanto aparelho de raio-x, mamografia, odontológico, veterinário, aparelho móvel, só vão funcionar e emitir radiação se a gente ligar ele, senão não. Então, vamos começar com a anatomia do dente, tá? Dentinho bonitinho, dente saudável, tá? A gente tem a coroa e a raiz. E o dente, ele é formado pelo esmalte, a dentina, a polpa, o cemento, é cemento mesmo, não é cimento. Cemento, ele protege a dentina na parte da raiz. Aqui a gengiva e aqui o osso, tá? E aqui são os nervos, os ligamentos. Aqui que ocorrem os tratamentos de canais, tá? Então, os dentes são estruturas resistentes, de natureza calcária e cor branca. Eles estão localizados na boca e fixados na maxila e na mandíbula. Estão dispostos regularmente um ao lado dos outros, formando os arcos dentais superiores e inferiores, tá? Vale ressaltar que o dente é considerado histologicamente como um órgão, pelo fato de ele ser constituído por tecidos diferentes. Então, a função ativa do dente, mastigação, tá? E a passiva está relacionado à estética, à proteção, à fonação, que é a fala, tá? A sustentação dos tecidos moles. Fixação dos dentes na boca, então.
dente fica fixado no osso alveolar pelo ligamento periodontal. O nome dessa união é chamado de gonfose. O osso alveolar corresponde ao tecido do osso cortical ou compacto, que delimita a superfície do alvéolo dental. Aqui, então, temos o osso dental, tá? E ele vai ficar fixado pela raiz e pelo canal, os ligamentos, tá? É a estrutura fibrosa, então, o ligamento periodontal do tecido conjuntivo, com componentes nervosos e vasculares, que une o cemento da raiz ao osso alveolar, aqui, tá? Então, ele é fixado da raiz, do colo, no caso, até o final da raiz, tá? A cor, então, dos dentes saudáveis normais, ele vai do branco azulado a amarelo acinzentado, tá? Dentes normais. A dentição decídua, que é criança, ele tem 20 dentes. A dentição permanente, que é o adulto, ele tem 32 dentes, tá? Então, a dentição humana é dividida em dentes decíduos e dentes permanentes. O homem, por ser difiodonte, ou seja, ele possui duas dentições, sendo que os dentes da primeira dentição são chamados de decíduos ou dentes de leite, e os dentes da segunda dentição são chamados de permanentes. Nas imagens ao lado, temos a representação de um incisivo central, superior e do primeiro molar superior, cada um na sua versão decídua e permanente. Então, aqui é o decíduo, aqui é o permanente. O decíduo e o permanente. Esses dois são os de leite e esses são os permanentes, tá? Ele é o mesmo formato, porém ele é em tamanho menor. Então, aqui temos a dentição decídua e aqui uma permanente, tá? Então, a dentição decídua inicia aos 6 meses e vai até os 6 a 7 anos. Tem 3 tipos de dentes: incisivos, caninos e molares, tá? A dentição permanente inicia aos 6 e 7 anos e termina com a extração ou morte do indivíduo. Então, tem 4 tipos de dentes: incisivos, caninos, pré-molares e molares. Os dentes decíduos são pouco calcificados em relação aos permanentes. Como tais, eles são brancos como o leite. Os permanentes, com maior índice de sais calcários, são puxados para o amarelo. É a dentina que confere a cor ao dente. O esmalte é praticamente incolor e transparente. Por enquanto, tranquilo, né? Sim. Ah, tem 2 vezes a mesma. Sim, prof. Então, tá. A dentição permanente, então. A quantidade e o nome do dente, ó. Incisivos. Vamos ter 8. A função é cortar. Os caninos, vamos ter 4. A função é rasgar. Pré-molares, vamos ter 8. A função é triturar. E os molares, teremos 12. Função triturar também. Aonde que fica cada um? Então, aqui a gente tem um exemplo. Cada dente vai receber um número, tá? Vamos ter o nome do dente e a localização.
Então, para isso, como que é feito? A gente vai fazer tipo uma cruz, tá? No meio das duas arcadas dentárias, a superior e a inferior, tá? E aí, a gente vai dividir em quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Sentido, uso horário, relógio, tá? E aqui a gente vai numerar eles de 1 a 8 em cada quadrante. Sempre do centro para a lateral, tá? Então, como que fica a numeração? Primeiro quadrante, aqui vai ficar o número 1, e a numeração do dente. Então, vai ficar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? A numeração do primeiro quadrante. O segundo vai ficar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Segundo quadrante. E isso a gente faz até o quarto. Tá? O que vai comandar é o número do quadrante. Então, vamos ter do 11 até o 18, 21 a 28, 31 a 38, 41 a 48. Esses são a numeração dos dentes decíduos. Desculpa, permanentes. Esses são os permanentes, tá? Os decíduos, a gente vai ter incisivo central, vamos ter 2 na superior, 2 na inferior. Incisivo lateral, quantidade de 4 também, 2 na superior, 2 na inferior. Canino, 4, 2 na superior e 2 inferior. Primeiro molar e segundo molar, 4 cada um, fechando o total de 10 dentes cada arcada. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui tem uma imagem de uma criança com a boquinha aberta, mostrando os dentes. Os centrais, os laterais, os caninos, primeiro e segundo molares. Tá? Criança não tem o pré-molar. Então, vai ser feito a mesma coisa. A gente vai dividir e vai continuar a sequência a partir dos permanentes. Então, lá foi 4 divisões, né? Então, a gente começa aqui da quinta, sexta, sétima e a oitava. Então, vamos ter dentes do 51 ao 55, porque diminui a quantidade. 61 a 65, 71 a 75, 81 a 85. Aqui, ó, tá? Os quadrantes, então, da dentição decídua. Continuamos a partir do permanente, que ficou no quarto quadrante. Então, aqui vai ficar o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, tá? E a numeração dos dentes é do 1 ao quinto, porque é reduzido a quantidade na dentição decídua. Aqui temos uma tabelinha, então, para identificar a nomenclatura dos dentes, tá? E a erupção deles. Os incisivos centrais inferiores, eles começam a partir dos 6 a 9 meses. Os incisivos superiores, de 8 a 10 meses. Incisivos laterais, inferiores, de 15 a 21 meses. Pré-molares, primeiro molar, 15 a 21 também. Os caninos, de 16 a 20 meses. E segundo molar, de 20 a 24 meses. Então, até um aninho é para ele já estar com todos os dentinhos na boca,
tá? A dentição permanente vai começar pelo primeiro molar, a partir dos 6 anos, incisivos centrais, a partir dos 7, incisivos laterais, a partir dos 8, primeiro pré-molar, 9 anos, segundo pré-molar, 10 anos, os caninos, entre 11 e 12 anos, segundos molares, de 12 a 13, e o terceiro molar, de 15 a 25 anos. Tá? Então, esse terceiro molar é o famoso siso, o dente do juízo, né? Só nasce quando a pessoa já tem juízo. Tá, acho que tem uma coisa que eu não coloquei aqui. Deixa eu ver, vamos voltar aqui. Para a gente conseguir identificar, então, o dente, como é que a gente vai falar? Tá? Vamos fazer de conta. Vamos pegar aqui. Primeiro molar, tá? Dentição decídua. Eu quero saber o nome desse dente, como que a gente identifica. Então, eu vou pôr aqui. Primeiro molar decíduo inferior, porque ele está na dentição inferior, tá? E qual o lado? Direito. Vamos ver se tem uma outra aqui mais fácil. Isso eu vou ter que fazer. Próxima aula eu trago um exemplo bem legal. Mas aqui vocês acharam difícil ou não? A contagem eu não entendi direito ali, prof. Não? Aqui então. Eu também não. Voltando então, a parte dos dentes permanentes, tá? Permanentes a gente tem do primeiro, de 1 a 8 em cada quadrante. Aqui é a parte anterior, a de cima, superior, tá? Que é a maxila. E aqui é a mandíbula, tá? Então, assim, ó, no total, a gente tem 16 dentes na arcada superior, 16 dentes na arcada inferior, tá? A gente vai dividir em quadrantes para conseguir fazer a contagem correta e identificar cada dente, que é o que o dentista utiliza. Ele não fala por nome, ele diz, vê lá, anota para mim que foi feito 44. Então, tu vai ver o 44 é qual? Aqui, tá? Então, é o seguinte, a gente vai começar sempre do centro, na divisão dos quadrantes, para a lateral. Então, eu vou identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse lado, primeiro quadrante. Segundo quadrante, a mesma coisa. Eu identifico os dentes ali, tá? Terceiro quadrante, também. E o quarto quadrante, eu identifico cada dente. Daí, para mim saber qual que é a numeração desse dente, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui, primeiro quadrante, ele vai estar identificado como número 1. Tá? Então, tu vai somar esse primeiro quadrante com o número do dente. Aí que vai dar o número 11. No primeiro, no central. Tá? Vai somar o primeiro quadrante com o segundo dente. Vai ser o 12. Então, tu vai somar o quadrante com o número do dente. É esse que vai formar a identificação do dente. Sora, no caso, se conta da direita para a esquerda? Aqui, ó. O primeiro quadrante, no caso, é a direita. O primeiro, sim. Vai ser a direita. Vai sempre fazer sentido horário, né? Tá? Ah, sim. Tá. Começou daqui, do primeiro, do lado direito, vem para o lado esquerdo, desce para baixo e vem para o direito de novo. Tá? Então, o quadrante é dividido assim. Conseguiu pegar agora, Fernanda? Sim, entendi. Entendeu?
Então, tá. Uhum. Eu vou trazer para a próxima aula um esqueminha mais diferente. É que eu montei correndo as aulas. Você sabe que eu não tive muito tempo. Sim. Mas eu tento trazer para a próxima aula. Não, mas agora deu para entender melhor. É sempre Mas, daí... tu vai fazer esse esqueminha sempre, tá? Vai dividir Tá. como se fosse a boca aberta em 4 partes e vai começar do incisivo aqui. Tu vai dividir no meio e é para os lados que ele conta, tá? Tá. Sempre para cá, sempre assim, ó, sempre do centro para fora. Aí que tu vai ter a identificação do dente. Tá. E na criança, a mesma coisa. Porém, a gente continua a partir daí do 5º quadrante. Porque a gente já tem lá no permanente do 1º ao 4º. Então, a gente vai ter... Deixa eu pegar aqui que tá melhor. O 5º quadrante, o 6º, o 7º e o 8º. Porém, dente de criança, existe somente 10 na arcada superior e 10 na inferior. É menos dentes, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, divide em 4 e vem do centro para fora. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Então, é 5º quadrante, ele já vai ficar 51, 52, aqui já está pronto, ó, tá? Identificando cada dente. Tranquilo, então. Mas na próxima eu tento trazer um esqueminha melhor. Tá. Então, aqui é a idade que começa a erupcionar os dentes da criança, os dentes de leite, tá? E aqui são os permanentes, vai até os 25 anos. E tem gente que com 25 anos não nasceu o siso ainda. Aqui tem outro esqueminha bem tranquilo para saber, ó. Aqui, o bebê tá no útero ainda, tá? Então, já começa a formação dos dentes lá no útero, só não sai, não é erupcionado ainda. A parte azul são os dentes de leite, os amarelos são os permanentes, tá? Eu deixei esse aqui porque eu achei interessante. E vai até 21 anos esse. Mas de 20 a 25 anos ainda tem os sisos para nascer, tá? Então, vamos começar com as partes dos dentes. O dente é dividido em coroa, que é a parte visível, que a gente visualiza na boca, a linha do colo e a raiz, tá? Então, anatomicamente, ele pode ser dividido em coroa, colo e raiz. Essa divisão é muito utilizada para descrever cada dente isoladamente. Cada uma destas partes possui características próprias, que serão explicadas nas próximas páginas, tá? Então, aqui. Bem dividido, a coroa é projetado a partir da gengiva, tá? Então, aqui é a coroa, é o que a gente visualiza quando está falando com a outra pessoa ou a pessoa está sorrindo. A gente visualiza a coroa do dente. O colo, localizado entre a coroa e a raiz. Então, ele vai ficar, não vai ficar à mostra, tá? Ele está na gengiva, abaixo. E a raiz, ela está fixada no alvéolo, tá? Pela membrana fibrosa, através do cemento, que é o que protege a dentina, tá? Se não existe esse cemento, a dentina vai ficar exposta e aí a gente sente muita dor. E o dente fica muito sensível. Aqui mais um esqueminha da anatomia. Então, vamos lá. A parte da coroa. É a parte superior do dente, geralmente a única parte visível
na boca de qualquer pessoa, tá? O formato da coroa determina a função do dente. Por exemplo, os dentes mais afiados são os caninos, servem para cortar os alimentos. E assim por diante. Ela é dividida em duas, coroa clínica e coroa anatômica. Coroa clínica é a parte visível da coroa. Coroa anatômica é a parte que fica recoberta pela gengiva, tá? Então, aqui, ó, a coroa anatômica, colo anatômico, raiz anatômica. A imagem. E a coroa clínica. Então, a gente visualiza o que está fora da gengiva, né? Aqui tem a parte que ela fica para dentro da gengiva, tá? A não ser que essa pessoa tenha a gengiva descida, como a gente fala, e aí a gente acaba vendo quase até a raiz do dente. Tá bom? Aqui tá anotado, bem, dá para ver direitinho, ó. Então, a coroa anatômica, ela tá bem abaixo, e a coroa clínica não está tanto. Eu não consigo visualizar até o final, tá? Então, aqui é onde a gengiva está fixada no dente. Aqui é o dente sem a gengiva, tá bom? O colo, então, é o segmento imediato entre a coroa e a raiz. Ele é dividido em dois, o colo clínico e o colo anatômico. A mesma coisa. O colo clínico é a parte visível, tá? Tem dentes que a gente consegue visualizar. O colo anatômico é a parte que fica recoberta por gengiva. Ó, aqui eu só visualizo o colo clínico. A gengiva vai descendo, eu começo a visualizar o colo anatômico e aqui eu visualizo totalmente o colo anatômico e o colo clínico, tá? A raiz é a porção dental implantada nos alvéolos da maxila e da mandíbula. Existem 3 tipos de raiz. Raiz uniradicular, possui somente uma, aqui, tá? Raiz birradicular, possui 2 raízes. Essa é muito fácil. Uni, uma, bi, 2 e triradicular, 3. Então, fica bem fácil, né? Se eu cair uma questão lá para vocês. Na formação do dente, o dente que possui raiz birradicular, possui quantas raízes? 2. Bem fácil, né? É. Então, tranquilo. Essa aqui é muito fácil mesmo. Raiz Professora, mas no caso, Hã? no caso, Não entendi. mas no caso, cada classe de dente vai ter um tanto de raiz, isso? Sim, cada classe Por exemplo, de aqueles dente, que cortam isso. vão ter uma, né? Geralmente, assim, ó, os centrais, uma raiz, pré-molares 2 e os molares 3. Tá? Entendi. Vai vindo do centro para trás, vai aumentando a raiz. A estrutura do dente, então. Essa da parte da raiz, tranquilo? Mais ou Sim. menos? Tá. A estrutura, então, dos dentes pode ser dividido, então, em esmalte, dentina, polpa e cemento. Não é cimento, é cemento. O esmalte, então, é a camada mais externa do dente. Aqui, tá? O esmalte. Ele recobre a dentina e é um tecido mais mineralizado do corpo. É extremamente duro e resistente ao desgaste. Porém, dependendo de algum trauma, alguma batida, uma mordida em alguma coisa mais dura, pode ocorrer a fratura dele,
A dentina é um tecido conjuntivo avascular, de coloração branca amarelada. É o maior tecido do dente, pois vai da coroa até a raiz, sendo que na coroa é recoberto pelo esmalte e na raiz pelo cemento. Então, é toda essa parte aqui, ó, rosinha, a dentina, tá? A polpa, tecido mole, altamente vascularizado, responsável pela vitalidade dos dentes. É aonde a gente vai tratar o canal, tá? Então, aqui eu tenho vascularização e tenho o nervo, tá? Por isso que ela é bem protegida. E o cemento, a camada de coloração amarela, acelular e avascularizada que cobre a raiz do dente. Essa parte amarela aqui, ó, tá? É o cemento. Tranquilo, né? Com os desenhos fica mais fácil. Sim. Acho que vai cair a live, Sora. Aham, tem 1 minuto. Já vou parar por aqui e a gente continua daqui. Tranquilo, então, essa parte? Sim. Qualquer Sim, coisa, senhora. pensem nas dúvidas aí e já me pergunte assim que a gente voltar. Tá? Ok. Mas eu acredito que assim, ó, a odontológica